Muito bom dia, meu terceiro ano B. Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que todos estejam bem. E convido todos desde já, a partir desse momento, para juntos participarmos da aula de ciências de hoje. Hoje, quarta-feira, temos aula de ciências. E desde já, convido vocês para pegarem o livro de vocês. Peguem o livro de vocês e estejam com ele em mãos. Porque hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre a classificação dos animais. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os dois grupos maiores de classificação, que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Só que a Viviane já tinha dito nas aulas anteriores que dentro desses dois grupos existem grupos menores, com características específicas, tanto dos animais vertebrados, tanto dos animais invertebrados. E nos animais vertebrados, nós temos uma classificação que são divididos em 5 grupos. Todos são animais vertebrados, porém cada grupo desses tem características próprias, tem características específicas. E os grupos, esses 5 grupos, eles são denominados, são os peixes, são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Para não ficar muita coisa e não embaralhar muito a cabeça de vocês, tia Viviane resolveu dividir essa aula falando sobre esses 5 grupos em 2 aulas. Hoje nós falaremos sobre os peixes, nós falaremos sobre os peixes de uma forma bem sucinta, porque já tivemos uma aula ontem, videoconferência, onde nós vimos todas as características específicas, então tia Viviane vai fazer um breve resumo, e também falaremos hoje sobre as características principais dos anfíbios. Tá bom, meus amores? Vamos começar na página 251 a ver um pouco dessas características que são próprias dos peixes. Desde já, eu convido para que aqueles que não leram ainda, pausem o vídeo e façam a leitura da página 251 a partir do tópico Animais Vertebrados. Façam a leitura da página 251 e da página 252 por completo. E depois dessa leitura reflexiva, oralizada, você volta para que nós possamos continuar com a explicação e com a contextualização da nossa aula. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. Bem, e depois dessa leitura, para que vocês não fiquem tão perdidos na aula, nós vemos aí o primeiro grupo de animais vertebrados, que são os peixes. Os peixes, eles possuem características próprias, e uma das principais que tem aí no texto, é que eles são animais que só vivem dentro da água. Diferente dos demais animais vertebrados, eles vivem apenas dentro da água. E nós temos aí outra característica dos peixes. Diferente também dos outros animais vertebrados, eles não têm pulmão. Como nós vimos ontem na aula por videoconferência, os peixes, eles não possuem pulmão. E como vocês sabem, o pulmão é o nosso órgão responsável pela respiração. Então, se os peixes não têm pulmão, eles respiram por qual órgão? Então, é interessante que vocês saibam que os peixes, eles respiram na água por meio das brânquias, tá bom? Esse é o órgão responsável pela respiração dos peixes. Em geral, o corpo dos peixes, pessoal, eles são cobertos por escamas, mas isso não é obrigatório que todos os peixes sejam cobertos por escamas. Alguns peixes possuem a pele lisa, totalmente sem escama, tá certo? Mas tia Viviane, e para se locomoverem? Se eles vivem dentro da água, o que é que eles usam para se locomoverem? Então, o que eles utilizam para se locomover, os peixes se locomovem através das nadadeiras. Então, eles usam as nadadeiras. Outra característica dos peixes é que eles são animais ovíparos, meus amores. Eles são animais ovíparos. Eles se reproduzem através de ovos. Eles põem ovos. E também é muito importante e interessante que vocês compreendam que existem diversos tipos de peixes, diversas espécies. Existem peixes de água doce e peixes de água salgadas, que vice-versa, são encontrados nesses tipos de águas diferentes.
tá bom? Então essas foram as principais características desse grupo de animais vertebrados. E como segundo grupo de animais vertebrados que nós vamos ver hoje na aula, nós temos aí os anfíbios, na página 252, que é outro grupo de animais vertebrados que possuem suas próprias características. E quais são elas, tia Viviane? Quais são essas próprias características? Os anfíbios, eles são animais vertebrados que eles passam, o tempo de vida deles é dividido. Eles passam um tempo de vida na água e uma parte da sua vida na terra, tá certo? Por exemplo, os sapos, as rãs são anfíbios, as salamandras, enfim. Os filhotes de anfíbios, eles vivem somente na água. Então, esse ciclo de vida dos anfíbios são bem organizado. É bem organizado. Primeiro, a primeira parte da vida deles, eles vivem na água, e quando eles se desenvolvem, na fase adulta, eles vivem na terra, tá certo? Eles nascem de ovos gelatinosos que são postos na água, tá bom? E dos ovos nascem os filhotes com cauda. E a cauda é responsável por esse tempo de vida deles na água. Quando eles vão se desenvolvendo, essa cauda vai sumindo em algumas determinadas espécies, aquelas espécies que na parte adulta vivem sua parte na terra. Não é obrigatoriamente que essa cauda ela suma no decorrer do seu desenvolvimento, tá bom? Porém, os girinos, depois de alguns dias de desenvolvimento, o corpo deles, né, com certeza se transforma e toma a forma de animal adulto, assim perdendo sua cauda e virando um animal adulto para viver essa sua parte da vida na terra. Apesar, como diz aí no último parágrafo do nosso texto, apesar de das espécies terem características diferentes, há fases em que elas se assemelham. Por exemplo, o sapo e a salamandra são espécies de anfíbios diferentes. Por exemplo, quando eles são girinos, eles são iguais. Eles nascem de ovos gelatinosos que são postos dentro da água, nascem como girinos. Entretanto, como diz aí no texto, ao se tornarem adultos, o sapo perde a cauda e a salamandra não. A salamandra ela permanece com a cauda. Eu vou colocar aqui a imagem da salamandra e vou colocar aqui a imagem do sapo para vocês verem a diferença na fase do desenvolvimento. Tá bom, meus queridos? E essas são as principais características desses dois grupos de animais vertebrados, peixes e anfíbios, tá bom? Finalizando a nossa aula, não é uma aula totalmente finalizada porque a segunda parte dela será na próxima semana, onde nós vamos ver os outros 3 grupos de animais vertebrados. Nós temos aí uma atividade e essa atividade ela vai estar em forma de slide para vocês escreverem ao finalizar a aula. Então o que é que vai acontecer? Finalizou a aula, tia vai colocar aí o texto que precisa ser copiado no caderno de ciências. Vai ter tudo direitinho, quantas linhas você pula em cada questão, tudo direitinho. Então finalizou a minha fala, você pausa o vídeo para que você possa escrever as questões que tia vai pedir hoje como forma de fixação da aula de hoje. Tá bom, meus queridos? Então, nossa aula inicial sobre os grupos de animais vertebrados foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido as características principais. Nossa aula se resume a isso. Tia vai se despedir de vocês agora. Eu agradeço a atenção de todos e logo à frente está aí as questões que vocês precisam copiar. Eu agradeço a atenção de todos. Um grande beijo e até a próxima!